Oi, galerinha, tudo bom? Estamos chegando então na nossa quinta atividade de Sextur para os terceiros anos, né? Nós fizemos já dois vídeos, um falando sobre o subsistema ecológico, outro falando sobre o subsistema econômico, né, do Sextur. Depois nós fizemos uma atividade que eu pedi para vocês gravarem um vídeo sobre uma reportagem que falava sobre os impactos da pandemia, né? E sobre como que a pandemia pode alterar aí até a geografia, até o espaço físico, né? Dos lugares, certo? E agora, nessa semana que está acabando, vocês estão fazendo um trabalho integrado, né, para todas as disciplinas sobre a nossa palestra, que teve a palestra com a Kelly, da Secretaria de Turismo, e com a Vivian, né, da região da Costa Verde Mar. Então, já foram quatro atividades de Sextur e essa de hoje é a nossa quinta atividade, certo? E nós vamos retomar então aqueles subsistemas, né, do Sextur que faltava falar ainda de dois, do social e do cultural. Hoje eu falo sobre o social e semana que vem a gente encerra daí os quatro subsistemas, certo? Do conjunto das relações ambientais do Sextur, né? Quando a gente estava falando sobre os impactos econômicos, a gente até acabou falando um pouquinho sobre questões que eu vou tratar com vocês hoje também, tá? Porque quando a gente fala das questões sociais, eu tenho uma colinha aqui embaixo, por isso que de vez em quando eu dou uma olhadinha para baixo. Quando a gente fala sobre os impactos sociais, a gente fala do seguinte: com a globalização, né, e a globalização ela é majoritariamente econômica, a gente teve uma preocupação, a globalização foi pensada para que todos os mercados do mundo fossem acessíveis a todas as empresas do mundo, né? Então, a ideia da globalização era você permitir ampliar os mercados das grandes empresas, das grandes, hoje, multinacionais, transnacionais e tal. E com essa globalização, a gente teve então a superação dos limites políticos, né? Hoje você compra um carro da Chevrolet, da General Motors, como se ele fosse um carro nacional, né? Porque ele é fabricado no Brasil. Mas a GM não é uma empresa brasileira, certo? É uma empresa americana, né? Todos nós estamos falando aqui, eu falando com vocês e vocês me assistindo, por celulares que provavelmente não pertencem a nenhuma empresa brasileira, né? E a globalização, então, ela supera esses limites todos, não importa da onde é a empresa, não importa onde isso foi produzido, o importante é que ele consegue chegar a todo mundo, né? Só que isso acabou gerando alguns problemas também, obviamente, né? Porque da mesma forma que você aumentou mercados e que você gerou empregos em determinadas regiões, você muitas vezes desequilibrou essas relações em outras regiões do planeta, né? E além disso, você viu, quando a globalização foi crescendo, você viu o surgimento também de alguns blocos que tentaram se organizar até para se defender um pouco e para tentar tratar mais coletivamente algumas questões, né? É aí que surge a União Europeia, é aí que surge o Mercosul, né? Embora nós estejamos hoje acompanhando um outro processo que é o processo de negar essa globalização em alguns momentos, né? Você vê, por exemplo, o Reino Unido querendo sair da União Europeia, você vê alguns movimentos dos países tentando se fechar, ainda mais agora com a história da pandemia, a tendência de cada um querer se fechar mais no seu mundinho, né? Passando essa questão toda de saúde, eu acho que vai ser inevitável que reabra, né? Mas esse movimento ele é eterno, porque ao mesmo tempo que muita gente gosta, e principalmente as empresas grandes gostam dessas aberturas gerais do planeta, para outras essa questão gera competitividade e desigualdades bastante complicadas, né? Para as pessoas também é assim, porque hoje, por exemplo, uma empresa que vende celulares, ela não está preocupada em
agradar ou em atender os moradores do Brasil. Se for mais barato produzir na China, na Indonésia, eles vão produzir lá, né? Ah, mas e os empregados do Brasil? Não é um problema meu, certo? Então, tem essa dubiedade aí, né, com relação à questão da globalização, que é vista com muito bons olhos por uns, mas com nem tantos bons olhos assim por outras pessoas, certo? E ela vai causando, essa globalização, ela vai causando um desenraizamento, que o Benny fala, né? O que é esse desenraizamento? O próprio nome já explica. Ó. A gente vai perdendo as nossas raízes, né? Por quê? Porque a gente acaba, a globalização, ela busca isso também, né? Uniformizar. A gente vai falar bastante disso na semana que vem, quando for falar das culturas, mas na questão social isso também é importante. Você vê que até as discussões elas acabam sendo uniformizadas, né? Agora, por exemplo, nós temos essa discussão sobre o racismo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outras partes. O feminismo é uma questão que está uniformizada também no mundo inteiro. E não quer dizer que isso seja ruim, mas essas pautas elas também são colocadas muitas vezes à toa, em tona, né? Oh meu Deus, já são trazidas à tona porque nem era uma questão local, mas como a gente está globalizado e a gente está o tempo inteiro acompanhando as questões de outros lugares, às vezes a gente importa e às vezes a gente também exporta as nossas questões e elas passam a ser discutidas em outros lugares, certo? Isso tem um lado positivo, essa questão do feminismo, por exemplo, é bem positiva, né? É bom que a gente esteja falando disso no mundo inteiro, que as lutas sejam unificadas e que as mulheres consigam cada vez mais espaços e cada vez mais igualdade. É positivo por esse aspecto, mas também é negativo quando a gente fala dessa questão, por exemplo, da uniformização do trabalho, né? Então, a gente teve, por exemplo, agora recentemente a discussão das reformas trabalhistas, né? E muita gente falando assim, nos Estados Unidos não tem tantos direitos para os trabalhadores, não sei o que e tal. Deixando de levar em consideração uma série de outros fatores relacionados àquela realidade, né? E querendo trazer para cá, importar para cá coisas que nem sempre vão ser benéficas da mesma forma que são benéficas em outros países, né? Então, esse desenraizamento, ele é complicado porque ele tem esses impactos, às vezes, não tão interessantes, né? E o que isso tudo tem a ver com turismo, professor? A gente precisa que o turismo tome cuidado com isso tudo, né? Porque se a gente não cuidar, o que acontece com o turismo? Ele acaba provocando a marginalização dos residentes de um determinado lugar, né? E nós sabemos bem sobre o que a gente está falando aqui, porque quando a gente pega, por exemplo, ali em Bombinhas e pega o espaço à beira-mar, a gente vai ver que praticamente não tem mais nativos, não tem mais pessoas originais daquelas cidades ali morando nos espaços mais nobres da cidade. Por quê? Porque o turismo ele vai importando de outros lugares, né? As pessoas querem ir para outros lugares, querem conhecer outros lugares, e essa coisa acaba que vai tirando dos espaços os nativos que muitas vezes por questões econômicas têm menos condições de disputar com quem vem de fora, né? Então, isso é um problema muito grave e que a gente tem que tomar cuidado para que o turismo não cometa esse tipo de problema, né? Outra questão é com relação aos trabalhos, né? E o MEP mesmo surgiu dessa importância da gente permitir que os moradores de Bombinhas fossem os empregados das empresas. Por que acontecia muito há alguns anos atrás? Você tinha toda uma quantidade de empresas de hospedagem sendo construídas em Bombinhas, de padrão mais alto e tal, para atender o pessoal que vinha procurar, né? E você trazia também os funcionários de fora, né? Essas empresas importavam, ainda importam, muitos funcionários de fora para passarem a temporada de verão ali trabalhando, porque eles têm
uma qualificação às vezes superior, eles fizeram cursos, eles fizeram outras experiências, e a população local é deixada de lado, porque não é qualificada, porque não tem o conhecimento que se espera para ocupar as funções, né? Então, o MEP foi uma das tentativas que nós temos ali em Bombinhas de evitar esse desenraizamento, né? A gente quer exatamente o contrário, a gente quer que os moradores dali ocupem os espaços, ocupem os cargos, né, nas empresas e permita que essa população local conquiste os empregos mais qualificados e os empregos de melhores salários dentro da própria cidade, né? Então você veja que há essa disputa e é uma disputa que dura muitos anos e que é praticamente eterna, porque você vai falar assim, ah, mas professor, agora já não tem mais por que buscar gente de fora. Mas aí você vai pegar a questão das línguas, você vai pegar outras questões e vai sempre ter essa disputa, né, de quem acaba vindo de outros lugares para ocupar essas vagas de trabalho, certo? Além disso, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas, né, que foram feitas, para você fazer uma coisa que seria super positiva, que é trazer turistas de fora e você poder desenvolver as cidades, desenvolver os estados, gerar emprego, gerar renda, tudo isso, né? Você tinha uma super oportunidade, mas que na maioria dos lugares não foi aproveitada como deveria, né? E causou o contrário, causou também a mesma coisa. Tinha em volta dos estádios lá uma população às vezes menos favorecida que foi expulsa dessas áreas. Lá no Rio de Janeiro para as Olimpíadas isso foi muito grave, né? Várias ocupações, várias favelas foram tiradas de áreas que eram próximas a áreas nobres para se fazer estradas, fazer metrôs, fazer a Vila Olímpica, etc e tal. Essas pessoas foram marginalizadas, né? E praticamente não aproveitaram os benefícios todos que aqueles eventos acabaram gerando, né? Enriqueceram-se algumas construtoras, algumas empresas e tal, e a população local não necessariamente foi favorecida por aquilo, né? A culpa é do turismo? A culpa é da Olimpíada? Não, a culpa é do jeito como nós tratamos aquela questão, como os nossos governantes trataram aquela questão, como a nossa sociedade lidou com aquilo, né? Então, quando a gente fala dos aspectos sociais, a gente está falando disso, da importância que o turismo tem para desenvolver um destino, né? Mas do cuidado que a gente precisa ter para que a sociedade que está naquele destino seja beneficiada pelo turismo e não prejudicada por ele. Ficou claro? É mais ou menos isso. Eu vou fazer também um exercíciozinho essa semana cobrando, né, essa questão do subsistema social e na semana que vem a gente encerra esse assunto falando do subsistema cultural então, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato comigo, beleza? Um abraço e até semana que vem.